Olá, bom dia. Vamos começar aqui, né, mais um pouquinho, né, das nossas conversas sobre temas geográficos, temas sociais, temas voltados para o desenvolvimento sustentável. Bem, então, hoje, né, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos discutir aqui a transição energética. Lógico, a transição energética é um tema muito debatido nesses últimos tempos, né, por conta de vários motivos, por interesses políticos, interesses econômicos e interesses sociais. Lógico que nós temos vários, né, vários motivos para que essa discussão ela seja levada em consideração. Bem, então, antes de começar aqui, né, já vou aqui fazer o meu pedido, né, o meu pedido de quase todos os dias. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Se você acha que esse conteúdo está sendo importante, né, dê o seu like, comente, respondam as perguntas que eu estou colocando aqui no meio da apresentação, que essas perguntas elas são importantes para ver o quanto que vocês, né, sabem sobre o assunto, as propostas, né, que podem surgir aqui no chat é importante, né, para se pensar em políticas públicas referentes a essas políticas voltadas para a transição energética, uso consciente da água, entre vários elementos que nós estamos, né, discutindo aí. Muitos podem até pensar o seguinte: ah, mas você é professor de geografia, você está falando de ecologia. Então, as coisas estão interligadas, né? A biologia, a ecologia, a história, então, a questão social, né? A sociologia, a filosofia, então, tudo se entrelaça, né? Não existe conhecimentos separados, conhecimentos que estão vagando, todos eles estão interagindo entre si. Então, como qualquer vídeo, nós temos uma questão aqui de objetivos. Então, qual é o objetivo que nós precisamos trabalhar para que essa transição energética ela seja realmente significativa, ela traga significado para a sociedade de uma forma em geral? Bem, o primeiro é compreender o conceito fundamental para o desenvolvimento sustentável na transição energética. Então, os conceitos, né? Então, o que é a transição energética? Então, como é que ela pode colaborar, né, para o desenvolvimento sustentável? Reconhecer a importância e a adoção de práticas sustentáveis para mitigar os impactos ambientais e sociais. Então, nossas práticas, nosso, né, como eu posso aí colocar o nosso cotidiano, né? Como é que nós podemos adotar, né, práticas que vão diminuir esses impactos na questão de prática sustentável no nosso dia a dia, que vai diminuir os impactos ambientais e sociais. Compreender a política pública global, né, as políticas públicas globais e nacionais visando promover a transição energética, incluindo acordos internacionais como o Acordo de Paris e suas metas específicas, né? Então, esse famoso Acordo de Paris que entra, dependendo de quem esteja no poder, né? No caso, pode ser um Trump da vida, um Biden, né? Nos Estados Unidos. Quais são os impactos, né, dessas políticas públicas, né? Tanto internacionais, tanto nacionais, para a questão do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris que ele é tão impactante. E analisar a transição energética como uma política de sustentabilidade no Brasil. Então, falar do nosso quintal, né? Falar da nossa realidade, né? Não adianta olhar né, para como os Estados Unidos ele vai desenvolver essas políticas sustentáveis de sustentabilidade, porque a realidade dos Estados Unidos é outra. E a realidade do Brasil é, certamente, nós temos algumas características que nos beneficia dentro desse processo. E isso nós podemos usar muito a nosso favor. Bem, então qual o papel do Brasil, né, na transição energética? Então, o Brasil ele desempenha um papel fundamental dentro desse processo de transição. Então, devido à nossa capacidade e à nossa tecnologia de ter uma gama, um portfólio grande de matrizes energéticas que elas são renováveis, né? Então, o país ele é líder na produção de biocombustível, líder, né, na questão de buscar alternativas para substituir
combustíveis fósseis, como o diesel, a gasolina, entre outros. Depois eu vou detalhar um pouquinho cada um deles, mas é bom a gente focar isso aqui. Então, além disso, o Brasil ele possui um imenso potencial para expandir a capacidade de energia solar, energia eólica, especialmente nas regiões litorâneas e regiões, né, como o Nordeste, que recebe uma grande quantidade de radiação solar todo ano, e a questão também do litoral, a questão dos ventos, né? Então, o efeito que eu já comecei a, eu já trabalhei aqui em alguns vídeos, a questão da maritimidade e a questão da continentalidade. Então, esses ventos, eles são essenciais para que ocorra, né, a questão da produção de energia eólica baseada no vento. Bem, então, o governo brasileiro ele também deve investir no programa de combustíveis do futuro, né? Então, pensar no processo de descarbonização, então, diminuir a quantidade de carbono que nós emitimos todo santo dia com a queima de combustíveis fósseis, carbono, metano, enxofre, então todos os gases que são produzidos pela queima de combustíveis fósseis. Além disso, o Brasil, ele é reconhecido por sua liderança de energia limpa, como cerca de 89% da nossa matriz energética, sendo de energias renováveis e de baixo impacto, né, para as questões, né, do nível, né, em questões mundiais. O Brasil ele é líder porque nós temos um potencial energético muito considerável, né? O que falta é boa vontade e política pública. Bem, então os esforços colocam o Brasil como um modelo de desenvolvimento sustentável e um parceiro estratégico nas iniciativas globais para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, nós temos que levar em consideração como que nós podemos buscar criar modelos, né, buscar parceiros. O principal parceiro brasileiro na busca de tecnologia sobre a questão da energia sustentável, das energias renováveis, é a China. A China hoje, China, Índia, são dois países que estão se desenvolvendo muito rápido na questão da energia sustentável. Nós temos vários documentários que fazem uma crítica à questão do que, né, que enquanto a China e a Índia, ela está acelerando o processo de energia renovável, os Estados Unidos, pelo seu lado, ele está retrocedendo, né? Então, os Estados Unidos, que é uma sociedade baseada no consumo, né? Então, nos Estados Unidos, você pode andar o país todo com cartão de crédito e a sua carta de motorista. Então, os Estados Unidos é um país focado muito mais naquilo que você pode consumir do que realmente você pode transformar. Então, não é na questão da crítica, né? A crítica do consumo, de diminuir os impactos, de buscar soluções. No caso, nós vemos esse gráfico aí, quais são as porcentagens de cada fonte de energia do Brasil. Então, no caso, a energia hidrelétrica, ela é 48% da nossa matriz energética. Isso, né, levando em consideração que todas as fontes energéticas, como eu já comentei várias vezes, elas não são 100% limpas. Toda ação humana, ela gera um impacto, independentemente qual seja. Impactos de menor proporção, impactos de maior proporção. Mas cada fonte energética, quanto menor o seu impacto, quanto menor a sua emissão de gases nocivos na atmosfera, melhor, né? Nós temos metas a serem alcançadas, né? Então, isso é um compromisso que o Brasil ele assumiu, né? O maior problema é quando nós vemos alguns políticos, algumas lideranças mundiais, como os Estados Unidos, ele ignorando, né, essas metas estabelecidas. Bem, então aqui nós temos a transição energética, qual é o conceito? Então, a transição energética é o esforço que nós, seres humanos, nós temos de substituir as fontes energéticas baseadas em combustíveis fósseis por fontes alternativas, mais limpas, sustentáveis, como a solar, a eólica, a hidráulica, a da biomassa, que é algo, né, genial, né? A criatividade ela está sendo extremamente usada, principalmente em algumas médias e pequenas propriedades rurais aqui no Brasil, a questão do uso
de vários recursos que eles eram jogados fora como fonte de energia, né? E isso colabora muito para a mitigação do impacto dessas fontes energéticas, né? Então, a mitigação, ela é fundamental. Então, diminuir os impactos, né? Diminuir e pensar na nossa responsabilidade dentro desse processo. Não adianta só cobrar, né, as fontes, as empresas privadas, os governos, se nós, cidadãos comuns, não fazemos a nossa parte. Bem, então, o processo ele é fundamental para a diminuição dos gases do efeito estufa, que a gente já colocou aqui, só que nós precisamos pensar em promover tecnologias inovadoras, né? Então, pensar em pesquisas, não ignorar pesquisas onde se parece coisas muito utópicas. A gente sabe, né, se nós voltássemos a 100 anos atrás, né, em 1925, o que nós poderíamos pensar sobre isso que nós estamos fazendo agora? A questão de que eu, um professor da rede pública do estado de São Paulo, eu estar gravando vídeos e possibilitando e buscando chegar a um número muito alto de pessoas. Isso era impossível, porque nem televisão existia em 1925. Então, só para a gente ter uma noção de como é que, em curto prazo, em curto período, nós temos mudanças significativas nas tecnologias, voltando também da responsabilidade governamental e também da iniciativa privada, de buscar financiamento, a questão também de realizar práticas, conscientização dos seus consumidores, do cidadão, para praticar, né, para buscar mais realizações na sustentabilidade em todos os setores, não em alguns setores específicos, mas todos, e cada um aceitando a sua responsabilidade. A população civil, as empresas privadas e as empresas governamentais. Porque muitas vezes as empresas governamentais, elas também devem ser cobradas e muitas vezes elas ignoram o seu papel dentro desse cenário. A transição energética não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade econômica para transformar a realidade, né, das pessoas, principalmente sobre soluções criativas e colaborativas. Então, dentro de um contexto mais amplo, não adianta só o papel, né, o papel assim lançar projetos, colocar metas em papéis, em documentos, se esses papéis, esses documentos, eles não vão gerar soluções criativas e soluções colaborativas. Entre esses três, né, essas três esferas da sociedade, governamental, privado e social. Não adianta, né? Então, isso é um compromisso que deve ser encarado como uma questão ética, uma questão de sobrevivência, né? Ah, mas essas mudanças climáticas elas podem demorar em torno de 40 a 50 anos para chegar ao seu ápice. Então, daqui 40 a 50 anos, imagina eu que tenho 45 anos hoje, 44, né? Desculpa, daqui a 50 anos eu estarei com 94 anos. A possibilidade de eu chegar nessa idade é muito pequena. Então, e vocês que estão aí com 15, 16 anos, qual é o seu compromisso, né, para daqui a 50 anos? Para vocês que vão estar em uma posição frágil de idosos, né? Fica esse ponto. Bem, então a transição energética, ela refere-se ao processo de mudança de matrizes energéticas e a gente vai discutir um pouquinho, né, dessa substituição das matrizes que usam os combustíveis fósseis para se gerar energia, para a substituição por matrizes limpas ou que gerem um menor impacto nessas formas. E nós temos o processo que vai de etapas. O primeiro de todos é a questão da descarbonização. Primeira coisa, nós temos que imaginar como é que nós podemos ter um sistema produtivo e um sistema energético usando, né, ou diminuindo de uma forma drástica o uso de combustíveis fósseis, né? Então, a criação de biocombustíveis, né, eliminar o uso de carvão, petróleo, gás natural, buscando alternativas como energia solar, energia eólica, hidráulica e de biomassa. Isso inclui o investimento em tecnologia para capturar e armazenar carbono, né? Hoje, a forma mais eficiente que nós temos de retirar o carbono da atmosfera é plantando árvores, infelizmente. Hoje nós temos até protótipos
né, que nós podemos tirar o carbono da atmosfera e transformar ele em algo sólido, né? Mas ainda é um embrião. Pode demorar uma certa quantidade de tempo para que isso se torne uma tecnologia viável. E economicamente falando, nós estamos falando de interesses privados. E empresas privadas, elas não, muitas vezes, elas não se preocupam com a sua responsabilidade ambiental. Muitas vezes essas empresas privadas, a única coisa que importa para elas é o bolso. E isso gera muitos problemas, principalmente questão de propaganda, questão de discursos, a busca pelos seus interesses. Então, tudo isso leva a dificultar o processo de descarbonização. Bem, a modernização de infraestrutura, então adaptar as redes elétricas para integrar fontes energéticas descentralizadas, como sistemas solares, residenciais, melhorar a eficiência da transmissão e distribuição. Bem, deveria ser uma política pública essencial, incentivar, muitas vezes até que gerando subsídios para que as moradias elas pudessem ser fontes de produção de energia elétrica, né? No caso de promoção, né? Do caso de instalação de placas solares. Nós estamos falando de um potencial gigantesco de produção de energia. Lógico, né? Nós estamos falando, eu estou falando de uma cidade como a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é uma cidade que hoje em dia nós estamos sofrendo o processo de verticalização das moradias. Então, hoje as moradias, elas são conjugadas, elas são, né, comunitárias, no caso dos edifícios. Então, você implementar uma fonte de energia como as as placas energéticas, né, as placas de energia fotovoltaicas, né, que é a placa de energia solar, ela pode sofrer alguns impactos negativos, no caso, né, o sombreamento de um edifício que é construído próximo à sua casa. Você vai lá, investe dinheiro numa placa de energia solar. Aí do lado da sua casa começam a demolir as casas antigas e levantar um edifício. Isso vai gerar um sombreamento da sua casa. Então, isso vai fazer com que aquele investimento que você teve, ele não seja tão aplicável. Lógico, hoje nós temos outros tipos de tecnologia que podem colaborar, né? Que nem a questão da captação da energia solar a partir da radiação infravermelho, né, que hoje se fala muito disso, né, a capacidade de você transformar uma radiação que ela não é visível, que é o infravermelho, em energia. O maior problema é o seguinte, o que fazer com o excedente dessa produção de energia? É uma casa fechada durante o dia todo. Muitas pessoas trabalham o dia todo. Então, essa casa fechada, a produção de energia ocorrendo ali, né? Está se produzindo energia. Então, o que fazer com aquela energia que não está sendo usada naquele momento? Né? Então, se criar tecnologias. Tecnologias hoje existem, né? A questão de você transferir esse excedente, o que sobra de energia da sua casa, de produção solar, para a rede pública. Qual é o problema? Como a rede pública, a rede de transmissão, ela não é mais estatal, ela não é controlada pelo Estado, é controlada por empresas privadas. Essas empresas privadas, elas fazem pressões políticas para que seja cobrado taxas, né? Então, você produz a sua energia, você disponibiliza para o Estado, em vez de você ter o benefício, você às vezes é taxado. Então, é necessário se pensar em políticas realmente eficientes para que isso seja viável. Viável para quem produz e viável para a sociedade. A questão da eficiência energética, então, quando nós compramos um produto, vou fazer também aqui o meu meia-culpa, né? Na questão, eu nunca busco, né, ver o consumo de energia de um aparelho eletrônico, né? No caso, uma televisão, um computador, uma luz de LED. Então, eu compro, muitas vezes analisando o preço. Então, nós temos que pensar na produção, na criação de tecnologia, de eletrodomésticos que consomem menos combustível, menos energia. Então, esses dias eu estava vendo alguns comerciais de automóveis, que é um tipo de produto muito valorizado no Brasil, né? A questão do transporte individual. Muitas vezes ele é mais valorizado do que o transporte coletivo.
carros hoje que eles são, eu vou usar um termo aqui que não é o termo que eles usam, mas é um flex total. Então, o que é um flex total? Você vai poder usar combustível fóssil, biocombustível ou energia elétrica. Então, o motor do automóvel, ele pode ser híbrido. Então, ele gerando a movimentação, queimando combustíveis fósseis ou combustíveis biológicos, né, no caso do biocombustível, ele gera energia e você pode simplesmente desligar o motor a combustão e aproveitar só o motor elétrico. Então, criar alternativas, né? Nós somos seres muito criativos. Nós podemos produzir tecnologias de vários tipos, né? Então, um esporte que ele é um exemplo para isso é a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela produz tecnologia que depois ela é aplicada no mercado consumidor, né? Então, a questão dos motores híbridos, né, que é tão discutido na Fórmula 1. Muita gente que acompanha a Fórmula 1, eles não gostam muito desse tipo de motor porque não faz o barulho, né? Uma coisa que me preocupa é exatamente isso, a propaganda negativa contra a aplicação de energias renováveis. Isso me preocupa. Por quê? Né? A questão do poder de alcance que essas empresas que fazem propagandas negativas, elas têm. Financiando influenciadores, né? Financiando esportes, financiando vários locais que têm um poder de fala muito grande e ela alcança um número muito grande de pessoas, né? Quando você faz uma propaganda contra essa questão da eficiência energética, que no caso, o barulho de um motor de um carro de corrida, ele não deveria ser mais importante do que a construção de tecnologias que vão ser aplicadas, que vão melhorar a vida da pessoa. Um exemplo, né? O freio ABS. O freio ABS, que salva milhares de vidas, ele foi criado, né, na Fórmula 1. Então, pensar nessa eficiência energética, levando em consideração que algumas coisas elas são muito mais importantes do que estética, do que a questão do barulho sonoro, né? Então, eu prefiro ter um Mustang 8 cilindros que queima 1 litro de combustível por quilômetro rodado. E aí? Isso te faz melhor que sentido, né? Bem, a inovação e pesquisa, então a tecnologia que eu venho falando para vocês, como o uso de baterias cada vez mais avançadas, então a bateria de lítio, né? O maior problema desse sistema é o seguinte: nós estamos criando baterias. Essas baterias, qual é o fim dessas baterias quando elas perdem a sua vida útil? A bateria de lítio é um exemplo, né? Então, explorar fontes renováveis, como energia, né, de ondas e geotérmicas. Então, hoje nós podemos ter vários tipos de energias alternativas. Uma teoria, né? Um protótipo que eu estava lendo há um tempo atrás, que é bem interessante, é você colocar é, micros geradores de energia eólica nos túneis do metrô. Então, o metrô ele vai passar, ele vai gerar uma movimentação de ar muito grande. Então, esse ar movimentado pelo metrô, ele pode gerar energia elétrica usada pelo próprio metrô, né? Então, vai tornar o metrô ou as linhas, né, férreas sustentáveis, né? 100% sustentável, porque é a mesma energia que ele usa para se mover é a mesma energia que vai gerar nova eletricidade para que ele continue se movendo. Então, é a questão de você pensar, sair fora da realidade, né? Sair fora daquele mundo convencional, sair da sua zona de conforto, literalmente, né? No caso, a energia por ondas, né? Então, nós temos um litoral muito significativo. Esse litoral significativo, ele pode ser uma fonte de energia muito impactante. A geotérmica, né? A geotérmica, nós temos vários problemas, mas tirar a energia térmica da crosta para transformar em energia elétrica, né? Então, nós podemos discutir, criar possibilidades. Bem, então a política é incentivo governamental para a questão da reciclagem, né, de você buscar energias renováveis, o consumo sustentável. Então, pensar o que que nós podemos fazer para que as pessoas elas consumam de uma forma racional. Lógico, todo dia nós somos bombardeados por propaganda.
né? Coma tal produto, consuma tal marca de roupa, compre tal carro, troque seu carro, porque o seu carro, mesmo ele sendo do ano passado, ele é, ele está defasado com a tecnologia atual. Então, nós somos uma sociedade consumista. Então, qual é a questão da política pública de incentivo à diminuição desse consumo, de consumos mais conscientes e eficientes? Bem, a educação e a conscientização, engajar a comunidade e cidadãos para o benefício da transição energética. Então, a transição energética, ela vai trazer benefícios significativos para a população civil. Por quê? Porque nós podemos ser produtores da nossa própria energia, né? Quando nós pensamos em escala de sociedades, a sociedade mais avançada é aquela que consegue produzir energia e usar essa energia sem agredir o seu meio ambiente. Então, a questão de políticas públicas, incentivar, então, em vez de cobrar imposto, né, pensar em beneficiar as pessoas com baixa renda para poder criar, para colocar placas, né, de energia solar em suas casas. Trabalhar a questão da habitação, né, de qualidade, com que essas pessoas elas possam realmente ter uma vida com a qualidade de vida muito eficiente. A questão de incentivo ao transporte coletivo, ao transporte elétrico, né? Em São Paulo, há uma política pública que estabelece um prazo para que todos os ônibus da cidade de São Paulo eles sejam movidos ou por biocombustível ou por energia elétrica, né? Então, políticas públicas, nossos governantes têm que pensar, né, como e defender o interesse, não o interesse privado, mas o interesse público, né? Afinal de contas, esses representantes do povo, eles estão defendendo quem? Bem, então, nesse caso, que eu falei de políticos, né, de colaboração, né, entre os governos. É importante também pensar que as empresas e a sociedade civil, elas estejam inclusas, né, elas vão ser incluídas no processo de transição, buscando implementar formas eficazes dessa transição. Principalmente, né, qual é a meta? Não superar, né, o aquecimento global e cumprir as metas, né, cumprir as metas previstas no Acordo de Paris. Esse é um desafio por conta de ideologias, por conta de vontades, né, econômicas. A gente viu, nós estamos vendo, né, hoje, o debate que o novo presidente dos Estados Unidos em 2025, que é o Donald Trump, ele tem sobre essa questão de você desconsiderar o problema do aquecimento global. Simplesmente para esse povo, né, o aquecimento global ele é uma falácia, ele é uma mentira. Mas a gente está sentindo na pele o problema, né? Então, eles colocam que o desenvolvimento do capital é muito mais importante do que o desenvolvimento social, né? Então, isso gera conf- conflito de interesses, né? Então, a importância de você criar, investir em processos, né? Em processos de mitigar as emissões, ele muitas vezes ele é deixado de lado e se prevalece a questão, né? As questões econômicas. Bem, então, o desenvolvimento sustentável é uma forma de crescimento buscando o desenvolvimento baseado em três esferas: ambiental, social e econômico. Então, a gente vai pegar cada uma delas agora. Bem, então, ambiental enfatiza a preservação dos recursos naturais e a redução dos impactos como a poluição e desmatamento. Então, nós temos que buscar, né, o desenvolvimento a partir da preservação, manter, né, ou recuperar a maior parte da degradação que nós realizamos com o desenvolvimento da nossa sociedade até os dias de hoje. Então, é algo, né, que parece vento, né? Assim, você fala, mas muitas vezes por falta de interesse, né, isso vai sendo palavras ao vento, ela vai indo, mas nunca tem um impacto significativo. A questão da esfera social, que promove a equidade e a justiça social para a qualidade de vida de todos. Então, equidade é diferente de igualdade. Então, a equidade é quando nós corrigimos injustiças
que foram cometidas no passado, né? Então, hoje, nós temos várias políticas públicas aqui no Brasil que elas buscam essa equidade, dar as condições para uma parcela da população que ela foi marginalizada durante muito tempo, ela realmente possa se desenvolver se desenvolver de uma forma clara e objetiva, né? Principalmente buscando a questão da qualidade de vida. Então, qualidade de vida é algo essencial para toda a sociedade, né? É o direito a todos, não apenas a um pequeno grupo. Aí nós temos a questão econômica, que prioriza a prática para que incentivem a produção econômica sem desgastar, né? Sem degradar o meio ambiente ou explorar excessivamente os recursos naturais. Então, isso é que é o ovo da serpente, né? Que é algo que gera muito debate. Então, as empresas privadas, elas recebem incentivo para a produção, né, eficiente e uma produção que diminua o impacto na degradação do ambiente. O maior problema é que tem umas que cumprem, né, que fazem esse papel. Tanto é que hoje, muitas empresas, elas têm o seu status a partir da sua questão da degradação, porque tem pessoas que se importam com isso, né? Então fazem propagandas bonitinhas, né? Fazem eventos, né? Para que mostre para todos, olha, eu estou aqui trabalhando para o bem do mundo, eu estou melhorando a minha produção não é mais tão poluente, né? Então, mas na prática as coisas não são bem assim. A gente sabe como funciona. Então, a questão do uso excessivo de recursos, né? Então, se eu prego o consumo, como é que eu vou diminuir o consumo de recursos, né? O consumo excessivo que nós consumimos além do que nós precisamos. Como é que isso é possível? Então, o desenvolvimento sustentável ele é fundamental para garantir o avanço humano, seja harmonioso e resiliente diante dos desafios globais. Então, a questão da resiliência. Então, capaz de se reinventar, de se reorganizar. Então, no caso, a produção de energia é um exemplo, mas nós podemos levar isso para a produção agrícola, para a produção, né, de combustíveis, os avanços tecnológicos, né, pensar na exploração de novos recursos, né, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas a exploração espacial é algo que necessita ser pensada de busca de recursos, porque os recursos aqui da Terra eles são finitos. A possibilidade de buscar recursos em outros locais, expandir a nossa capacidade de desenvolvimento, né? Levando a humanidade a fronteiras nunca pensadas. Pensando, né, levando em consideração que há 525 anos atrás, o europeu ele pensava que não existia nada desse lado, né, do hemisfério ocidental, né, a parte aqui onde é a América, eles pensavam que não existia nada. Lógico, né, que isso gerou muitos conflitos, muitos problemas, né, a questão da exploração e tudo isso é uma questão de se pensar, né, de se discutir, né, de pensar o seguinte, então nós temos que buscar alternativas, alternativas viáveis e alternativas alcançáveis. Por quê? Nós vamos precisar dessas alternativas em algum momento, né? A questão do Acordo de Paris, né, que falei um pouquinho aqui para vocês. Então, o Acordo de Paris, ele foi realizado em 2015. Ele faz parte de um projeto da ONU chamado COP, que é a Conferência das Partes. Ela acontece todo ano em uma capital de um país, né? No caso, em cidades escolhidas em Paris. Tanto é que em 2025 nós temos a COP 30, que vai acontecer na cidade de Belém, né, na capital, né, do Pará, né, Belém do Pará. Então, com o objetivo de combater as mudanças climáticas. Nesse caso, a Conferência de Paris, ela traçou uma meta, que até 2030 nós tínhamos uma missão de diminuir as emissões de gases nocivos atmosféricos para que o aquecimento global ele não chegasse ao nível de 2 graus, né, 2 graus Celsius no período pré-industrial.
né? O ideal seria não alcançar 1,5 graus. Só que nós sabemos que, por conta da questão das emissões de gases nocivos atmosféricos, que já vinham sendo feito há centenas de anos, isso seria difícil de alcançar. O maior problema é que isso gera um alerta, né? Então, se nós ultrapassarmos esses 2 graus, o aquecimento global ele vai causar questões irreversíveis. A questão de você gerar mudanças climáticas significativas em regiões como a Amazônia, o Pantanal, né? A questão de você mudar o ciclo da água, entre vários elementos que são essenciais para a vida em sociedade, para a biodiversidade, né? Não apenas para a vida humana, mas para todos. Só que para isso é preciso ter a diminuição dos recursos, a diminuição da emissão dos gases atmosféricos, a questão do financiamento para novas tecnologias, né? E ajudar os países em desenvolvimento realizar essas metas. Tanto é que a meta do Brasil, que são metas bem ambiciosas, que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, ela tem uma forma, né, de fazer com que o Brasil ele seja um líder dentro do processo da transição energética. O Brasil é líder, ele lidera esse processo. Ele não é mero coadjuvante. O Brasil ele tem um potencial imenso para ele liderar, para ele se tornar um espelho para o mundo dentro desse processo da transição energética. Faltando o quê? Né? Boa vontade governamental, boa vontade econômica, entre outros pontos, né, que a gente pode passar aqui horas discutindo sobre isso. Bem, então aqui nós temos a Agenda 2030. Então, os objetivos, né, as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses ODS que foram estabelecidos lá no Acordo de Paris, eles são 17, né, 17 metas, né, criadas aí pela Agenda 2030. Então, o Brasil em 2030, então a Agenda 2030 é um plano de ação global, né, gerado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e ele tem 17 objetivos, com 169 metas a serem buscadas, alcançadas. Se vai ser alcançada, é algo que nós podemos discutir. Então, esse objetivo, ele abrange áreas como a erradicação da fome, da pobreza, igualdade de gênero, educação de qualidade, energia limpa, ações climáticas mais efetivas. E o ideal, ele é centrado nos pilares econômicos, ambientais, para promover o bem-estar humano enquanto se protege o planeta. Então, não adianta só pensar em desenvolvimento sustentável se nós não protegemos a ponta do problema, que é a sociedade em situação de vulnerabilidade, né? Então, não adianta você, né, pensar em uso de energia renovável se a pessoa que mais sofre, essa pessoa não tem acesso à água, né? Ela não tem acesso a serviços básicos como educação, uma moradia de qualidade. Então, tudo isso impacta nessas ODSs. E, né, dessa forma, o Brasil, como eu havia falado aqui para vocês, o Brasil, dentro dessas ODSs, ela tem metas muito ambiciosas, mas nós também temos que pensar que isso depende, né, as ODSs, elas são universais para todos os países que fazem parte, né, da ONU. E ela precisa da colaboração governamental, das empresas e civil, né, e de cada indivíduo que colabore, né, para que essas metas elas saiam do papel, não fique só no mundo das ideias, elas venham se materializar. Então, no Brasil, né, têm sido implementadas políticas públicas e projetos locais para enfrentar os desafios da desigualdade social e a preservação da Amazônia, uma promoção de fonte de energias renováveis. É, houve assim, eu gravei um vídeo acho que foi ontem, alguma coisa assim. Esse vídeo ele tem a ver com as faixas de transição, né, dos domínios morfoclimáticos no Brasil. E um domínio morfoclimático, uma zona de transição que é muito importante, é a floresta de cocos, né, as palmeiras, que fica entre o cerrado e o clima amazônico, né? Então se produz uma quantidade muito grande de palmeiras ali, e o fruto da palmeira
ele é usado para o combustível, né, para a produção de biocombustível. Então, o Brasil ele tem políticas voltadas para a produção de biocombustíveis. E a questão da preservação da Amazônia. Qual o maior problema? São os interesses que esse território ele está provocando, né, por conta da mineração, né? A Amazônia, ela pode ter, né, ela pode ter recursos muito significativos para a produção econômica, no caso, metais, né, metais que são valiosos para a produção, a questão do ouro, né, o garimpo irregular de ouro, ele pode, né, ele é um problema para a questão da violência contra as comunidades tradicionais, entre outros pontos que vai levar à degradação da Amazônia. E a Amazônia em pé, ela é muito mais valiosa, é bem mais valiosa do que quilos de ouro. Então, cabe nós a imaginar isso, a ter uma consciência da importância, né? Então, nós temos essas metas aí que o Brasil ele afirmou com o Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura global em 2 graus, né, que é todos os países, eles assumiram essa meta, a neutralização do carbono, então alcançar a emissão líquida, né, no caso, até zero, até a segunda metade do século XXI, que é algo que eu considero utópico, pensar que nós estamos no ano de 2025. Nós temos mais 25 anos para zerar as emissões. Isso é possível, né? E fica o pensamento. A questão da contribuição nacionalmente determinada, que cada país deve apresentar metas de redução de emissão, né, do efeito estufa revisada a cada 5 anos, então, para aumentar a sua ambição. Então, o Brasil, ele tem uma meta, se eu não me engano, que a minha memória não está falhando, é de 37%. Nós assumimos uma diminuição até 2030 da diminuição de 37% das emissões de gases. Então, emissão de gases não é apenas a questão do gás que ele é produzido pelo carro, pelo automóvel, quando ele queima o combustível fóssil, mas sim também a produção de CO2, quando esse CO2 ele é produzido a partir de queimadas. Então, o Brasil, ele ainda queima muito a sua floresta. Como o Brasil, ele queima, ele promove queimadas, né, indiscriminadas, é difícil alcançar essa meta de 37%, diminuir 37% de emissões. Nós temos que repensar. E o maior problema é que é assim, quem vai cobrar essas metas? Né? Eu tenho a meta de eu tenho uma meta pessoal, que é uma meta ambiciosa também, de correr uma São Silvestre. Mas quem é que vai me cobrar que eu vou treinar para chegar e correr a São Silvestre? Só para ter uma comparaçãozinha básica. Bem, então o financiamento climático, então a mobilização desse financiamento é de 100 bilhões de dólares anuais até 2020 para apoiar países em desenvolvimento na mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Bem, então aí é que mora também o problema. É 200 bilhões, 100 bilhões de dólares que vai sair dos países ricos. Vamos lá. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, países que se desenvolveram pela exploração predatória dos recursos naturais do seu território. Pensa bem, olhando para a imagem, né, do Donald Trump, da política mundial ultimamente, vocês acreditam que eles vão financiar mesmo? Tanto é que o Donald Trump, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou ao poder foi retirada de recursos a programas, né, já assumidos pelo governo norte-americano, pelo governo estadunidense, né, a questão de financiar a proteção de áreas verdes no Brasil, da proteção de comunidades tradicionais, né? Então, esses recursos, eles são fundamentais, mas os países que estão, né, que se desenvolveram, eles não estão dispostos
a financiar essa questão da mitigação da mudança climática e principalmente incentivar assim, o que os países em desenvolvimento, eles não cometam esse erro, né? Então, não é só porque meu vizinho, ele lava a calçada dele com a água que eu vou fazer o mesmo. Então, é tudo uma questão de, né, de se discutir acordos, problemas em gerais. Bem, então, o Brasil, ele se comprometeu em 37% das suas emissões até 2025. Então, até o ano de hoje, o Brasil ele tem o compromisso de diminuir a sua emissão, né, de a 37%. E em 2030, 43%, em consideração ao nível de emissão em 2005, além de restaurar 12 milhões de hectares de florestas e aumentar a participação, né, da energia renovável. O Brasil, hoje, nosso país, ele sofre a questão de conflitos fundiários, né? Conflitos pelo uso da terra, tanto é que nós temos um aumento de 481% nos conflitos que foram causados por consumo, pelo direito ao consumo da água, né? Então, é um efeito em cascata, né? Então, nós temos uma meta ambiciosa, o maior problema é fazer com que essa meta ela seja realmente alcançada, né, por questões de interesses políticos, interesses econômicos, e tudo isso, né, compromete o que o Brasil ele colocou-se a fazer, né, lá durante o Acordo de Paris. Bem, então, o Brasil ele tem essas políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, que é a Política Nacional de Transição Energética. Então, o Brasil ele se compromete a buscar uma reestruturação energética, buscando eliminar a produção de energia nociva à atmosfera, né, que produza gases nocivos, incentivar a transição para uma transição energética justa e inclusiva, incluindo toda a sociedade, buscando alcançar a neutralidade das emissões de gases, né, para combater também a pobreza energética, levar energia a locais onde ainda não há energia. E no Brasil, existe, né, o Brasil é um país continental, levando em consideração. A pesquisa de combustíveis do futuro. Então, pensar na descarbonização, investir em biocombustíveis, em energia limpa. Então, buscar energias como essa questão da iniciativa Itaipu binacional. No caso, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina binacional, ela é administrada pelo governo brasileiro e pelo governo paraguaio. E é uma empresa que administra, né, essa usina. E um compromisso dessa usina é buscar novos combustíveis, como a questão do para diminuir a questão do biometano, que é o metano produzido por reações biológicas, né? O metano ele é um gás produzido pela decomposição de matéria orgânica. Então, usar o metano como um combustível para que ele não seja produzido de uma forma indiscriminada, ele fique solto na atmosfera. Isso pode aumentar a questão do efeito estufa. A questão do hidrogênio verde, que é uma iniciativa muito interessante, né, para a produção de energia alternativa, combustível alternativo para o seu automóvel, né? Então, lógico, o incentivo primordial é o transporte coletivo, mas, né, a importância de você gerar, promover a mobilidade elétrica, né, o uso da energia solar, então, automóveis, meios de transporte que usem outros combustíveis a não ser combustível fóssil. A questão da jornada COP+, que é um projeto que articula ações voltadas para a transição energética e o desenvolvimento sustentável na Amazônia, incluindo a economia circular e a sociedade bioeconômica. Então, a questão, né, da economia circular. Então, uma economia que faz com que os recursos eles gerem um impacto mínimo na natureza. Então, nós temos várias iniciativas de coleta de cocos, né, no caso de sementes, né, de nozes, né, na Amazônia, que são altamente oleosas e elas podem ajudar para a produção de biocombustível. Então, essa planta
ela usa o dióxido de carbono para crescer, para produzir esses frutos. Esses frutos, eles são transformados em biocombustível, mantém-se a floresta em pé, né? A floresta vai absorver de volta esse carbono que vai gerar um novo combustível. Então é um ciclo, né? Uma, uma economia circular, né? A questão da política pública também, ela demonstra, né? Nós precisamos mostrar, né, essa política, né, que o Brasil ele vai cumprir os seus compromissos, né? Não fazer como os Estados Unidos, né? Ah, eu assino o Acordo de Paris, aí muda o presidente, eu vou sair do Acordo de Paris, né? Então isso dá um sinal muito perigoso, né, para o mundo. Se uma das maiores economias mundiais hoje, ela tem essa dualidade dentro desse processo, imagina as economias que precisam se desenvolver para ter um mínimo de recurso possível. Então, como é que eles vão manter esse compromisso? Se a maior economia mundial ela não tem a intenção de manter os seus compromissos até o seu cumprimento. E nós temos aqui as matrizes energéticas do Brasil, né? No caso, quais são essas matrizes energéticas? O Brasil ele tem 45% das suas matrizes energéticas, né, renováveis, como a biomassa, a hidráulica, a eólica e a solar. Isso contrasta com a média global. O Brasil, no papel de liderança, ele tem esse potencial enorme, né, de ser líder, né? A nossa média de energia renovável, ela é de 45%. Lógico, os outros 55% nós temos que buscar diminuir, né, essas matrizes que não são renováveis. Então, o Brasil, ele tem fontes energéticas principais, né? No caso, a troca, né? No caso de combustíveis, ainda é o petróleo, né? E seus derivados. Mesmo assim, o Brasil ele tem uma fonte significativa de energia limpa, que é o biocombustível, o etanol, né? O etanol, ele é uma possibilidade, né, para energia renovável. Só que nós temos algumas críticas ao etanol, né? Então, o etanol, muitas vezes, ele pode ser uma fonte de energia muito significativa, mas, ao mesmo tempo, ele prejudica a produção agrícola, né? Então, nós pensamos em produzir muito combustível para a exportação, e esse biocombustível, muitas vezes, ele tira o lugar de algumas culturas que poderiam ser usados para a alimentação do nosso povo, de uma certa forma. Então, pensando bem, né, e investir em energias mais, né, realmente limpas, a questão da energia eólica, a energia solar, e isso, de uma certa forma ou de outra, ela leva o Brasil a um potencial imenso. Quando falar em bacias hidrográficas, essas bacias hidrográficas fazem com que o Brasil ele seja um dos maiores produtores de energia hidroelétrica. Lógico, a energia hidrelétrica também não é uma energia 100% limpa, né? Ela produz, ela tem impactos, mas o importante é diminuir o máximo que nós pudermos de emissão de gases do efeito estufa. Então, aqui para nós finalizarmos, né, bastante informações. Então, para nós finalizarmos aqui, então, quais são as principais fontes de energia renováveis no Brasil? Então, o Brasil, ele usa, quais são essas fontes, né, de energia 100% renováveis? Então, como a transição energética, ela pode impactar a economia brasileira a longo prazo? Então, como esses impactos, eles podem ser sentidos a longo prazo? Então, gente, aqui eu deixo essa pergunta aqui para vocês responderem aí no chat, né? Saber o que vocês estão pensando. Isso é importante, né? Para guiar o meu trabalho aqui, né? Para saber o que está sendo bem desenvolvido, o que não está sendo bem desenvolvido. Então, eu preciso desses dados. Agradeço a todos até aqui, né? Por estar me acompanhando, né? Vou aqui ressaltar a importância, né, de que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque, né, para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas, eu preciso entrar no lar dessas pessoas. E o YouTube, ele só vai entender que isso é possível se os algoritmos eles estiverem favorecendo, né? Então, a questão da audiência, entre outras coisas, né? Quem diria um professor cobrando audiência, mas tudo bem, né? Então, é isso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E, né, convido vocês a continuarem aqui realizando, né, no caso, buscando novos conhecimentos. Obrigado e até a próxima.